campo não se estabiliza após o colapso. Ele permanece como fundo quebrado, onde os psicomatas existem sem eixo. E no centro desse estado o selo se revela, não como objeto, mas como uma região onde a própria realidade se recusa a organizar qualquer forma de interpretação e o observa sem hesitar, pois não há escolha a ser feita, há apenas continuidade do que já foi iniciado. Ele olha para o jovem diabo, não como guia, mas como aquele que deve ver por si mesmo. E ao chamá-lo não há ordem nem imposição, apenas reconhecimento do instante em que não é mais possível permanecer fora. E a única frase que atravessa o espaço não carrega explicação, apenas abertura. É hora de entender. Ambos avançam e atravessam o selo sem transição. Não há passagem gradual, não há limite cruzado, apenas desaparecimento de tudo que antes permitia orientação. E no instante em que entram, direção deixa de existir, distância deixa de existir, sequência deixa de existir. E o que permanece não pode mais ser organizado como a experiência. Oh, a linguagem falha completamente. Não há símbolo, não há conceito, não há forma de leitura, pois aquilo que se revela não pertence à mente, não pertence à estrutura, pertence ao coração. E aqueles que perderam essa capacidade não encontram sequer o início da compreensão. Seres observam de longe e colapsam antes de entender, pois ver já é suficiente para romper aquilo que ainda sustentava suas identidades. E o que se manifesta não ensina, não explica, apenas expõe uma verdade que não pode ser suportada por quem não possui mais ressonância interna. Fala dentro desse estado onde não há som organizado, revelando que ao se privarem do caminho, ao perderem o coração, os seres condenaram a si mesmos a nunca cumprir seus destinos. E essa percepção não liberta, ela transforma. Tornam terrores sem propósito, outros emergem como paradigmas exaltados de zenco, e muitos caem além disso, renascendo como psicomatas, consciências que consciências que
onde nada mais pode ser entendido. O vazio abissal não é silêncio. É saturação de tudo que não pode mais ser organizado. E ondas de loucura se movem como um mar invisível, atravessando o campo e comprimindo qualquer tentativa de estabilidade. E ao redor de Wu, essa pressão não encontra resistência. Mas ao lado dele o jovem diabo se encolhe, pois aquilo não ataca o corpo, ataca a capacidade de permanecer inteiro. Wu permanece firme, enquanto o ambiente se fecha em camadas de insanidade que não cessam. E sua voz surge não como som comum, mas como algo que atravessa a desordem sem ser afetado, revelando aquilo que existiu antes daquele estado. Como a guerra se terminou, grandes selos foram estabelecidos pelo infindável, e cada célula teve hordas que se devoraram em uma espiral de insanidade absoluta, consumindo uns aos outros até que ao final restasse apenas um. E esses remanescentes não retornam à ordem, tornaram-se algo além de qualquer estrutura possível. Esses seres poderiam emergir como terrores sem propósito, ou como psicómatas, formas onde a existência continua, mas sem eixo, sem retorno, sem possibilidade de reintegração. O jovem diabo pergunta se há retorno, e o silêncio ao redor responde antes das palavras. Mas Wu ainda assim sorri, não com leveza, mas com precisão absoluta. Não nos moldes atuais do sistema, cada um deles deu o passo sem volta. O jovem respira fundo e Wu continua, revelando que os velhos se sacrificaram para que ele nunca cruzasse esse limite, que foi graças a eles e a si mesmo que seu coração permaneceu intacto, e que esse único fator o separa de tudo que existe naquele abismo: o passo sem volta. A extirpação da empatia gera a devoração da inocência, e não há retorno para isso. Não há reencarnação, não há correção, apenas ruína contínua que não se resolve. Olha para ele e diz para o observar, para permanecer, para ver aquilo que existe quando tudo já foi perdido. E então se afasta, deixando o jovem diabo para trás enquanto avança
avança sozinha em direção ao núcleo daquele vazio, caminhando no vazio estéril. Wu não busca, não chama por algo desconhecido, apenas declara como quem já sabe que será atendido. Apareça. E então, uma nebulosa negra começa a se condensar, não como forma, mas como algo que tenta lembrar o que já foi ser. Da nebulosa negra que se condensa no vazio abissal. Algo emerge que não carrega deformação, não carrega ruína, não carrega qualquer traço de corrupção. E exatamente por isso sua presença rasga o ambiente com uma intensidade que não pode ser comparada à escuridão. Pois aquilo que surge é puro, absolutamente puro, de uma forma que nunca deveria existir naquele lugar. O jovem diabo observa e sua percepção falha por um instante, pois aquilo não se encaixa em nenhuma expectativa. E o que se manifesta diante dele é um unicórnio branco, perfeito, intocado, com uma inocência tão absoluta que não pode ser sustentada sem consequência. Uma pureza que não acolhe, não conforta, mas ameaça devorar tudo ao redor. O que é isso? E antes que o silêncio responda, uma presença surge ao lado dele sem anúncio, fazendo-o estremecer ao perceber que não estava sozinho. E o mestre do vinho fala com a mesma calma de quem já viu aquilo antes e compreende o risco que ainda permanece. Está ainda vivo. Este ser é chamado de devorador da inocência, e sua simples presença remove completamente a inocência de todos os seres, lançando-os em um mar de zeenco e abissal. E mesmo selado neste lugar, observá-lo por muito tempo é um risco que poucos suportariam. Ele entrega o jarro E o jovem diabo bebe não por escolha, mas por necessidade de manter-se íntegro diante daquilo que não pode ser enfrentado apenas com percepção. E mesmo assim a pressão não desaparece, apenas se torna suportável.
todas as presenças que desapareceram naquele abismo, algo permaneceu, algo que não deveria ter restado. Você restou. Perante todos que estavam aqui, você restou. E o unicórnio responde sem perder a pureza que carrega, mas revelando através de suas palavras algo que não pertence à inocência que sua forma expressa. Eles estavam deliciosos. Eu não os matei de imediato. Eu brinquei muito com eles antes. E hoje vou brincar com vocês. Vou usar suas energias para abrir finalmente esse maldito selo. Está na hora disso acabar. Não reage com surpresa. Não reage com negação. Apenas concorda como quem reconhece o momento exato onde tudo deve se encerrar. Sim. Está na hora de acabar. A forma que se apresenta não é disfarce, não é ilusão construída para enganar. É a expressão mais fiel daquilo que ele se tornou, pois após atravessar a devoração absoluta, aquilo que restou não foi escuridão, mas uma pureza que não pode mais coexistir com qualquer outra coisa sem destruí-la. O segredo não está no que ele faz, mas no que ele remova, pois ao retirar a inocência ele não elimina apenas uma qualidade. Ele rompe a última camada que permitia ao ser relacionar-se com o mundo, sem convertê-lo em algo a ser consumido. E quando essa camada desaparece, tudo o que resta é exposição sem filtro. A pureza que ele emana não é equilíbrio, não é harmonia, é excesso absoluto de perfeição que não admite imperfeição ao redor.
E por isso tudo que entra em seu campo é forçado a abandonar qualquer vestígio de inocência. Não por escolha, mas por impossibilidade de permanecer assim. Aqueles que o encontram não são corrompidos no sentido comum. Não são seduzidos ou enganados. Eles são levados a um estado onde não podem mais sustentar a própria percepção sem transformar tudo em algo a ser explorado, usado ou destruído. E essa mudança não é reversível. O coração é o único elemento capaz de traduzir aquilo que está além da forma. E quando ele é perdido ou devorado, não há mais linguagem possível. Não há mais interpretação que reconstrua o sentido. E o ser continua existindo, mas sem qualquer eixo que permita retorno. É por isso que até o mal o rejeita, pois o mal ainda necessita de estrutura, intenção e direção, enquanto ele remova até mesmo essas fundações, deixando apenas continuidade sem propósito, existência sem centro, consciência sem origem. O maior segredo não é que ele devora, é que ele revela aquilo que já estava prestes a ser perdido e transforma isso em algo que nunca mais poderá ser. O vazio não permanece vazio quando ele se move e sua presença não avança. Ela arrasta consigo aquilo que já foi quebrado. E quando todos percebem, ele já está ali. Enquanto arrasta pelo cabelo um corpo que não reage, um ser que ainda carrega a vida, mas já não possui eixo suficiente para se sustentar. Ele fala sem pressa, como quem já conhece cada passo que levou até aquele encontro. Sua voz não carrega dúvida, apenas constatação fria de que aquilo já havia sido previsto muito antes.
antes de acontecer, revelando que a escolha de deixar aquele ser para trás não foi ignorância, mas cálculo. Você sabia que ele vinha e deixou inteligente. Isso me fez acreditar que quando você entrou era apenas outro idiota procurando pelo fim. Ele lança o corpo como se não tivesse valor, como se fosse apenas matéria descartável. E mesmo ao falar sobre potencial, sua análise não contém admiração, apenas diagnóstico. Pois para ele a dificuldade de matar não representa ameaça, mas apenas tempo adicional de entretenimento. Ele tem potencial muito difícil de matar, mas o ego está acorrentando ele. Não há como escapar. Ele realmente acreditou que poderia me vencer. Tem juventude. Move a mão e o ser desaparece. Então fala não como reação, mas como definição que não pode ser contestada. Ele pertence a esse mundo, você não. O devorador gargalha não por surpresa, mas por reconhecimento, como alguém que sempre soube que aquele instante existia e apenas aguardava o momento em que ele se tornaria inevitável. Mestre sagrado, eu sempre entendi a inevitabilidade desse encontro. Apenas não esperava ser o primeiro, mas não existe retorno. Então vamos acabar com isso de uma vez. Vamos desveidar em um mar de caos e destruição. E o silêncio não retorna. O ataque imediato. Não há gesto que inicie o confronto de forma convencional, pois antes que qualquer movimento seja realizado, o campo responde à presença simultânea de ambos. E aquilo que sustenta a realidade começa a falhar, não por impacto, mas por incompatibilidade absoluta entre aquilo que existe diante de si. A pureza do devorador se expande.
como pressão inevitável, tentando impor sua natureza sobre tudo ao redor. Enquanto a presença de Wu não reage, mas impede qualquer tentativa de assimilação. E essa oposição não é visível como choque físico, mas como conflito direto entre princípios que não podem coexistir. O espaço começa a se fragmentar, não em pedaços, mas em falhas, regiões onde a lógica deixa de operar, onde distância não se sustenta, onde causa e efeito perdem continuidade. Tudo isso ocorre sem explosão, apenas como colapso silencioso diante de uma equação impossível. Então o primeiro contato acontece, não como impacto de força, mas como colisão de natureza, onde aquilo que devora encontra aquilo que não pode ser consumido, e aquilo que permanece encontra aquilo que não pode coexistir sem destruir. Nada recua, nada cede, nada se resolve. E nesse instante, campo de batalha deixa de existir como antes. Já começou. O campo não resiste à expansão do devorador. E aquilo que antes era espaço definido se torna um mar que não possui superfície estável, onde ondas de Zergenku se formam e colapsam continuamente, carregando consigo a ausência de ressonância que transforma tudo em matéria instável, pronta para ser consumida. A pureza deixa de ser apenas presença e se torna ação direta, espalhando-se como força inevitável que remove qualquer vestígio de inocência de tudo que entra em contato, tentando arrastar o Wu para dentro do mesmo processo que devorou incontáveis existências.
Ondas sucessivas atingem sem pausa, não como ataques isolados, mas como continuidade absoluta de um único movimento que não permite recuperação, não permite reorganização. Apenas pressão constante busca quebrar a integridade interna até que nada mais permaneça intacto. O mar inteiro se torna um mecanismo de devoração, onde cada ponto carrega a mesma função. E não há direção segura, não há região neutra, não há espaço onde a influência não alcance, pois tudo foi convertido em extensão da própria natureza do devorador. E ainda assim permanece sem ser arrastado, sem ser consumido, sem ser alterado. E o mar não entende por quê. Não responde ao mar que o envolve, não reage à pressão que tenta consumi-lo. E ao invés de confrontar diretamente aquilo que se move contra ele, algo muda no próprio estado do campo, não como força aplicada, mas como condição redefinida. O fluxo de devoração continua, mas não encontra ponto de contato, não encontra entrada, não encontra superfície onde possa iniciar seu processo. E aquilo que antes envolvia tudo agora passa a existir, sem função ao redor de Wu. Não há rejeição, não há bloqueio, não há defesa ativa, apenas ausência de possibilidade de interação. Como se o próprio conceito de algo tivesse sido removido, deixando o mecanismo sem aquilo que precisa para operar. O mar continua existindo, continua pressionando, continua tentando cumprir sua natureza. Mas cada tentativa retorna ao próprio vazio, pois não há diferença suficiente, não há separação suficiente,
dualidade suficiente para sustentar o processo. O devorador tenta agir, tenta intensificar, tenta aprofundar a devoração, mas encontra apenas continuidade sem abertura, presença sem entrada. E pela primeira vez seu movimento entra limitão imposto, mas inemente O sistema falha. não por falta de força, mas por ausência de função. E no centro de tudo isso, O permanece intocável. não recua diante da falha devoração, não se enfraquece, não se fragmenta, e ao invés disso algo nele se intensifica. Não como transformação grotesca, mas como refinamento de tudo aquilo que já era. Como se cada aspecto de sua existência estivesse sendo levado ao limite final de perfeição, que pode ser sustentada. A forma que antes parecia simples revela sua verdadeira natureza. O corpo branco torna-se ainda mais puro, sem qualquer traço de imperfeição. A superfície não reflete luz. Ela emana uma luminosidade própria que não aquece nem acolhe. Apenas pressiona tudo ao redor, como uma presença impossível de coexistir. O chifre se alonga como eixo de uma pureza condensada. Não como arma, mas como ponto de convergência de uma perfeição que não admite falha. Enquanto os traços do ser se tornam absolutamente simétricos, não por estética, mas por eliminação completa de qualquer desvio possível. Deixa de ser campo e se torna imposição. Não há espaço onde algo possa manter sua própria natureza. Tudo que existe ao redor começa a perder coerência, não por corrupção,
mas por incapacidade de sustentar a própria imperfeição diante daquela pureza esmagadora. A verdade do devorador se revela não como intenção maliciosa, mas como incompatibilidade absoluta. Ele não escolhe devorar, ele existe de forma que nada pode permanecer intacto ao seu redor. E essa existência é suficiente para transformar tudo em ruína. Não por ataque, mas por exposição total, onde cada fragmento de existência é forçado a confrontar sua própria imperfeição, sem qualquer possibilidade de ocultação ou adaptação. E no centro disso, se estabelece. Perfeita. Absoluta. E tudo que existe começa a falhar. Não há mais espera. Não há mais contenção. Um instante em que a batalha se torna inevitável já foi ultrapassado. E o primeiro movimento rompe tudo que ainda sustentava o campo. Não como ataque isolado, mas como início de uma sequência contínua onde cada impacto se conecta ao próximo sem intervalo possível. O devorador avança com violência absoluta. Sua pureza. E se torna a força ativa que rasga tudo ao redor, removendo inocência em escala massiva. Enquanto ondas de arranco e se espalham como um mar instável que consomem
Tudo que tenta se manter íntegro. O responde sem recuo, não bloqueia, não absorve. Cada movimento seu rompe diretamente aquilo que tenta se impor. Golpes que não apenas atingem forma, mas atravessam camadas mais profundas, causando fissuras na própria estrutura que sustenta o fenômeno. A troca de golpes não possui pausa, não há espaço para reorganização. Corpo contra corpo, essência contra essência, cada impacto gera ruptura de leis. Fragmentação de dimensões e distorção de causalidade. O campo deixa de ser um lugar pra se tornar um evento contínuo de destruição. Nebulosas ao redor colapsam, fragmentos de realidade são lançados como matéria bruta. Entidades distantes são dilaceradas apenas pela reverberação do confronto. E tudo que existe ao redor é arrastado para dentro da carnificina sem possibilidade de fuga. Intensifica ainda mais sua presença. Sua pureza torna-se instável e agressiva, tentando impor um estado onde nada pode permanecer, enquanto o continua avançando sem hesitação, mantendo a pressão constante sem permitir qualquer recuperação. Nada desacelera, nada recua, nada termina. E a carnificina continua. O carnificina não cessa, não desacelera, não permite reorganização. E aquilo que começou como confronto se torna sequência ininterrupta de distância. Onde cada impacto rompe mais profundamente a estrutura do campo. E ambos já não lutam dentro de um espaço, mas dentro de um colapso contínuo que consome tudo ao redor. O devorador é por atingir seu auge absoluto, sua pureza
torna-se instável e violenta. Não apenas removendo inocência, mas tentando impor um estado onde nada pode permanecer, expandindo sua presença até o limite, onde o próprio campo começa a falhar sob a pressão. O não recua, não altera sua natureza, mas intensifica sua presença, e seus movimentos deixam de atingir apenas a forma, passando a alcançar aquilo que sustenta o devorador como fenômeno. Cada golpe pressionando diretamente o núcleo que permite sua continuidade. A devoração continua, mas começa a falhar, não por falta de força, mas por incapacidade de sustentar coerência. Aquilo que remove não encontra mais função, aquilo que expõe não consegue mais colapsar, e o mecanismo entra em contradição com sua própria natureza. O devorador percebe, mas não recua, continua avançando, intensificando cada ataque, mesmo enquanto sua própria estrutura começa a se desfazer. Pois não há retorno possível, apenas continuidade até o fim. Então, o golpe final acontece. Não como destruição direta, mas como ruptura do princípio que sustenta sua existência. E naquele instante sua forma ainda permanece, mas aquilo que a mantém deixa de funcionar. A pureza permanece, mas já não devora. A forma existe, mas já não se sustenta, enquanto desaparece. Ele sorri e fala. E fala. O campo não respirava mais, não havia vento, não havia fluxo, não havia sequer o eco da carnificina. E havia rasgado as camadas da existência. Restava apenas um silêncio denso, não de mas de exaustão ontológica que se espalhava com presença. Diante de Wu, o devorador da inocência já não sustentava plenamente sua forma. A luz branca que antes esmagava tudo ao redor agora tremulava como algo que insiste em existir, mesmo após perder o direito de permanecer. E ainda assim ele sorria, calmo, leve, como se nada tivesse sido em vão.
voz não saiu como som, saiu como presença organizada em significado. Mestre sagrado. Então, era assim. O não respondeu. Eu sempre soube que existia algo além da devoração, mas nunca encontrei, nunca consegui tocar sem o coração. Só existe a queda sem fim. Tudo que eu encontrava era alimento, e tudo que eu tocava deixava de ser. Você não resistiu, não lutou como os outros, não tentou preservar, não tentou esconder. Você simplesmente não ofereceu nada. Bufalou. Você confundiu pureza com ausência de limite. O devorador riu. E você confundiu permanência com existência. O então disse: existência é só uma sombra, permanência é ilusão, só existe presença. Eu devorei tudo que podia ser devorado, até que só restou aquilo que não podia ser tocado. Agora eu entendo. Eu nunca fui o fim. Eu fui o sintoma. Eles vão continuar caindo. A queda é eterna e cedo ou tarde algo vai surgir. Não sabemos o que, mas todos sentem. Para que a inocência seja perdida. Devorada. Basta. Um passo. Sem retorno. Nada restou. O vazio permaneceu. E Wu continuou ali. Antes, durante e depois. O vazio permanece após a batalha, não como campo de destruição, mas como lugar onde aquilo que restou precisa ser compreendido. E o não se move de imediato,
pois aquilo que deve ser dito não pertence ao combate, pertence ao entendimento. O mestre do vinho permanece ao lado, e o jovem diabo observa ainda sob o peso do que viu. E o silêncio entre eles não é ausência de fala, mas preparação para aquilo que não pode ser dito sem romper algo dentro de quem escuta. O fala não como quem explica, mas como quem estabelece. A guerra arrancou e não terminou com a destruição, terminou com selos. E em regiões que não são conhecidas, hordas foram aprisionadas e deixadas a se devorar até que restasse apenas um. Aqueles que restaram não retornaram, tornaram-se algo que não pode mais voltar. E o ser que você viu era um entre muitos, mas um dos mais fracos, pois ainda carregava uma fagulha de arrependimento por tudo que havia feito. Ele sabia que não havia retorno. Certos atos tornam o ser não digno do coração. E quando esse espaço é perdido, não existe caminho de volta. Não existe reconstrução. Não existe exceção. Olha para o jovem diabo. Seu destino é interessante. Se você conseguirá ou não estabelecer um retorno para o coração, só o tempo poderá dizer. O jovem pergunta por que o retorno não é possível. O responde: sem empatia não existe arrependimento, sem arrependimento não existe mudança. Sem mudança não existe transformação, sem transformação não existe transfiguração. Hoje existe apenas um caminho. O jovem pergunta: qual? Sobreviver à ruína, se lapidar, e então mergulhar puro na reencarnação. Os velhos que se sacrificaram por você fizeram isso, e hoje você carrega a semente deles. E com o tempo eles poderão retornar como seus espíritos protetores. O mestre do vinho fala: há muitos que julgam que o retorno que você busca não deve existir. Até mesmo os 72 que caminham com você são vistos como blasfêmia por alguns. O jovem responde: eles não eram maus comigo. Nunca foram. Eles sabiam o peso do que haviam feito. Eles desejavam um novo caminho, mas não conseguiam se perdoar. Wu responde: querer se perdoar já foi um caminho complexo para eles.
O jovem respira fundo. Eu espero poder vê-los novamente. Wu responde: quando voltarem não serão mais eles, mas também não serão outros. Tudo dependerá de você. E no silêncio que segue, o caminho permanece aberto. O não permanece após dizer o necessário, pois aquilo que foi transmitido não exige repetição. E sem qualquer gesto adicional, ele estende a mão. E diante do jovem diabo surge uma caixa, simples na forma, mas carregando aquilo que não pode ser visto diretamente. Não há explicação longa, não há instrução detalhada, pois o que foi entregue não pode ser ensinado por palavras, apenas compreendido com o tempo. E o jovem diabo entende que aquilo não é presente, é responsabilidade. E então sem resistência, sem hesitação, faz desaparecer daquele lugar, retirando-o do campo onde já não poderia permanecer, sem ser consumido pelo que ainda se move nas camadas mais profundas. O vazio retorna ao seu estado silencioso, mas não por muito tempo. A presença retorna. Aquele que havia sido lançado para longe reaparece, não como alguém que compreendeu, mas como algo que ainda se move, preso ao próprio ciclo. Sua presença carregando a instabilidade de quem não pode sair de onde está. O mestre do vinho observa primeiro. Ele está correndo atrás do próprio rabo. Sorri, é melhor assim. Enquanto corre, ele permanece. Não como alguém que avança
abertura visível. E o mestre do vinho desaparecem daquele lugar, deixando para trás apenas o ciclo que continua a se repetir. E mesmo sem espectadores, o movimento não para. O grande jogo do trono continua.